deve assistir o Histórias que Inspiram de hoje. Se você não sabe, o Histórias que Inspiram, quase que não sai, é um quadro que eu faço aqui no Instagram do Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental para mostrar para você que tá aí do outro lado, que tem uma história semelhante, que talvez esteja vivendo algo parecido, que você também pode trabalhar com emagrecimento. Que você também pode, independente da situação que está acontecendo com você, independente do que está acontecendo na tua vida, independente da tua formação, você pode sim atuar com emagrecimento. E aqui nesse quadro, eu trago alguns alunos meus que têm uma história para te inspirar, pra gente bater um papo super gostoso aqui, pra você que tá passando por aqui perceber que você também pode. Tati, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Histórias que Inspiram de hoje. Eu tenho certeza que a tua história vai... Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Vai inspirar aí muitas pessoas, né? São histórias de pessoas reais, histórias de pessoas que estavam aí, né? Como outras pessoas estão às vezes. E às vezes precisa ouvir, não só eu falando, não só entregando conteúdo, mas outras pessoas que passaram, né, por algo semelhante e que escolheram. Eu gosto muito de falar o poder da escolha, né? Que escolheram viver uma transformação profissional aí na tua vida. Então, Tati, se apresenta um pouquinho aqui, fala um pouquinho de você para o pessoal já ir te conhecendo e a gente começar o nosso papo. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ribeiro, sou terapeuta comportamental e agora também analista de comportamento, né? Especializada aí em emagrecimento comportamental. Lari, vocês conseguem me ouvir, conseguem me ver? Porque eu não estou te vendo. Consigo sim. Às vezes o Instagram dá esse bugzinho, mas eu consigo sim. Estou conseguindo sim que te ouvir, te ver. Isso. E eu sou mais uma, né, das alunas que decidiu viver de emagrecimento comportamental e não me arrependo, porque primeiro eu mudei a mim mesma e hoje decidi, né, a minha missão de vida, transformar a vida de outras mulheres, assim como eu transformei a minha. Perfeito, Tati. E conta pro pessoal um pouquinho, né? Antes de você entrar lá na nossa Universidade do Emagrecimento Comportamental, como era que estava a tua vida, né? Com que você trabalhava? Você já era terapeuta? Como é que estava tudo isso, né? O que era que você estava vivendo? Como é que você estava antes de você conhecer aí a Universidade do Emagrecimento Comportamental? Bom, eu não estava vivendo assim um tempo financeiro muito bom, né? E eu estava atendendo, sim, como terapeuta, mas eu tive alguns probleminhas pessoais e, né, o que me atraiu no seu anúncio foi um que você me falou, que você falou lá, né, no vídeo, que tinha que já teve um transtorno, né, alimentar, que era a bulimia. E aí eu me identifiquei, porque durante muito tempo eu lidei com isso, né? Eu lidei com a bulimia, eu tive que brigar comigo mesma, eu distorcia, né, a minha imagem, eu nunca achava que eu era bonita o suficiente, que meu corpo estava bom. E quando eu estava atendendo como terapeuta, eu atraía mulheres que pensavam da mesma forma que eu. E aí eu falava assim, nossa, eu tenho que ajudar essas mulheres de alguma forma, mas como que eu vou ajudar se eu não estou tendo o meu próprio resultado? Embora eu já tinha feito, né, alguns tratamentos com psicólogos, direcionado para o meu transtorno, né, com a que foi a bulimia, mesmo assim eu ainda, vez por outra, né, tinha aquelas crises. E um pouquinho antes da pandemia, eu tive, né, novamente essas crises. E aí eu falei, não, como é que eu vou ajudar mulheres se eu nem mesmo consigo me ajudar? Então eu fiquei com a autoestima muito baixa, eu pensava assim, que eu não tinha como resolver nada para ninguém, nem para mim mesmo. E eu falei, não, eu tenho que mudar minha vida. Não sei como, mas eu tenho que mudar minha vida. Foi aí que eu resolvi trabalhar com emagrecimento, né? Por quê? Porque eu comecei a fazer a faculdade de nutrição, achando que eu, sendo uma nutricionista, eu poderia também me transformar. E eu falei, não, já que eu não posso atuar como nutricionista, eu vou trabalhar com emagrecimento, porque eu quero isso, né, para minha vida, eu quero transformar minha vida, quero mostrar para mim que eu sou capaz e quero ajudar outras mulheres também. E aí eu dei um tempo nos atendimentos como terapeuta e fui estudar. E rolando o Instagram, eu falei, agora eu preciso de um método. Eu agora tenho um conhecimento, agora eu vou para o método. E eu descobri, Lari, que eu não tinha tanto conhecimento assim quando eu descobri a UNEC. Né? Foi que eu tomei a decisão, conversei com
se eu não me engano, foi com a Raira, né? Logo no começo. Aham. Ela me mostrou, né, como que funcionava o NEC. Aí eu ainda fiquei assim, nossa, será que é para mim mesmo? Dei até um tempinho de uns dias para saber se era isso mesmo. Fui seguir seu Instagram, assisti a seus vídeos, assisti as lives. Entrei em uma aula ao vivo com você no Zoom, que foi à noite, se eu não me engano. Não sei se foi no Isso. mês de outubro, não lembro. Fiquei assim, muito, muito alegre, né, com o que eu estava ouvindo na aula. E eu tive que sair. Eu falei, poxa, eu vou sair. E não tenho nem como falar com que eu vou sair, mas eu saí da aula mais ou menos uma hora, quase uma hora depois, mas fiquei com aquilo na mente. E eu falei, não, tomei a decisão e fui para o NEC. Só que aí tinha uma outra coisa. Como que eu ia pagar o NEC? Aí eu falei, não, eu vou me arriscar e vou fazer assim, vou tentar. E para minha surpresa, quando eu entrei logo na página, né, da UNEC para estudar, tinha assim, comece por você. E aí, para mim, esse comece por você foi incrível. Foi dali que eu comecei a mudar minha história. Foi ali que eu comecei a me inspirar e ver que eu realmente poderia ajudar outras mulheres, sendo que primeiro teria que transformar minha mentalidade. E foi incrível. Aqueles 90 dias, né, do comece por você aplicando em mim mesma. E aí eu decidi que eu ia ajudar uma outra pessoa que estava próximo de mim. Falei, não, vou ver se eu vou conseguir. E aí eu consegui ajudar também uma outra mulher que era próxima, que estava passando por uma situação bem parecida, que sofria de ansiedade. Então eu juntei, né, meu conhecimento de terapeuta com o que eu estava aprendendo do medo da mente obesa, né, da UNEC. E para minha surpresa, em 2 meses, ela mudou a vida dela e emagreceu 17 que eu vou e formar meu grupo de emagrecimento com a técnica Eu Magra, né? Com 50 pessoas no primeiro. Nossa, que legal. Eu fico super feliz, né, quando a gente vê esses relatos, porque foi aquilo que eu falei, né, a Tati, e mesmo com os desafios, e eu sempre costumo falar, gente, os desafios sim, eles vão surgir, né, e muitas vezes são desafios financeiros, a gente sabe que depois da pandemia, né, parece que deu uma separada, assim, parece que teve um pessoal que cresceu muito e teve um pessoal que deu uma desestabilizada ali na pandemia, porque a gente sabe que realmente mexeu com muita coisa, né? Só que eu sempre vejo muito isso, Tati, e isso é uma coisa que você transparece, né? Que não é só sobre a condição que a gente tem naquele momento, mas sobre as escolhas que nós tomamos. Então você comenta, né, que você mesmo estando numa situação ali que estava um pouco mais desafiadora em relação a essa questão financeira, ainda assim você tomou a decisão e viu que realmente valia a pena, né? E eu vejo assim que tem muita gente que acaba passando também por essa mesma situação. E é compreensível. Por quê? Porque eu entendo que hoje a internet vende curso, muito curso, muito curso. E assim, não é uma crítica, né? Porque cada profissional sabe o que quer entregar, sabe o que quer vender, sabe até onde vai levar os seus alunos ali, sabe como vai fazer o processo de entrega. Só que eu sei que tem muitas pessoas que já passaram por vários cursos e tiveram esse desafio ali nesses cursos. E assim, gente, não quer dizer que na UNEC você não vai ter desafios, não, tá? Eu estaria mentindo se eu dissesse isso para você. Só que você vai ter os recursos para conseguir superar esses desafios. Os desafios são questões que acontecem em todas as profissões. Se a pessoa, né, você comentou, né? Eu fui para a faculdade de nutrição, vão ter os desafios lá. Pensa assim, ó, eu vejo que na UNEC é rápido esse retorno financeiro, no sentido da universidade comum, porque na universidade o que é que a pessoa tem que fazer, né? Passa 4 anos estudando muita teoria, sem entender exatamente como vai funcionar na prática, que é diferente a teoria da prática. Então, quando você termina a faculdade, já foi lá 4 anos. É um caminho, não acho que seja o caminho errado, né? Mas é um caminho. Depois você passa 4 anos na faculdade de nutrição, que eu passei, você descobre que você não sabe. Se for para trabalhar exatamente com emagrecimento, porque tem diversas linhas de trabalho, você não sabe de nada. Você, né, sabe ali um pouco, tem contato com alguns professores, sabe um pouco ali, e aí você vai precisar ir para uma pós-graduação. Aí você vai precisar aprender sobre marketing e venda, você vai precisar aprender várias coisas sobre atendimento, que é diferente das pessoas. E na UNEC a pessoa consegue isso de forma mais rápida comparado a uma universidade normal, né? Então, vou deixar de falar, tá? Eu só queria que tu
complementasse essa minha fala, falando principalmente para essas mulheres, para homens também, né? Que tem essa insegurança porque já fizeram muitos cursos, já fizeram muitos treinamentos e às vezes acabaram não ficando satisfeitos. Olha, eu, como eu falei, né, a situação estava difícil, eu falei, não, vou tomar uma decisão e fiz. E só para complementar essa fala que eu não falei logo no início, eu paguei 3 primeiras mensalidades com o retorno que eu tive da própria UNEC, né? Do próprio conhecimento que eu tive. Diferente da graduação, que a gente faz, a graduação não é que é ruim, claro, né? Não é de jeito nenhum, não me arrependi tanto que eu já estou no último semestre, né? Quando eu estava na UNEC, eu estava no segundo. E assim, é incrível, não, terceiro. Foi incrível o retorno que eu tive e venho tendo, né? Agora eu faço essa questão das análises, que a gente pode sim ter o nosso programa de emagrecimento usando todo o conteúdo que a UNEC dá, porque é completo, né? A gente aprende marketing, a gente aprende os métodos, como que a gente vai ajudar o cliente, e não só na questão alimentar, né? É a questão da mentalidade também, que foi o que me mudou a minha vida, né? E me ajudou a tomar muitas decisões depois disso relacionado ao meu profissionalismo e às mulheres que eu venho transformando a vida delas, né? Então, para mim, foi um divisor de águas. Já terminei até, eu falei, minha preocupação inicial, que foi como que eu ia pagar o curso, terminei de pagar sem nenhuma preocupação, tá? E a maioria das mensalidades foi com o retorno que eu tive porque eu coloquei logo em prática. Eu, nos primeiros meses, aprendi e ainda estava aplicando em mim, e eu fiz o grupo, né, e tive esse retorno que foi maravilhoso. Que legal. E conta pra gente, né? Você já tinha começado a falar um pouquinho aí de alguns casos que você atendeu dessa moça, né? Só para contextualizar aqui pro pessoal, gente, a Tati falou, né, que ela aplicou lá o conteúdo dos medos da mente obesa. O que é esses medos da mente obesa, né? A gente tem um módulo dentro da UNEC, que é a Universidade do Emagrecimento Comportamental, que é um módulo mais rápido, que a pessoa consegue consumir ele rápido, que o objetivo é realmente dar para os alunos um conhecimento que, em comparação a tudo que tem na UNEC, acaba sendo mais básico. Mas não é que o conhecimento é básico, é que o resto dos conteúdos a gente acaba aprofundando um pouco mais nessa parte do comportamento humano. Mas entrega, né, esse conteúdo para que os alunos já possam realmente aplicar, porque a gente sabe que às vezes a pessoa não está numa condição financeira ali muito boa e já precisa ter um certo retorno financeiro ali quando está começando a estudar. E aí, o que a Tati fez, né, dentro desse curso Os Medos da Mente Obesa, que eu falo curso, né, porque são os módulos que tem lá dentro da UNEC. Então, dentro desse módulo, a gente ensina como funciona a mente, o porquê algumas pessoas têm medo de emagrecer, que isso a gente fala, a UNEC toda, né, realmente existem muitos bloqueios mentais e emocionais relacionados ao emagrecimento. E tem uma técnica, gente, que essa técnica, assim, ó, eu sou apaixonada por essa técnica, né? Os alunos, eles até vendem essa técnica como se fosse um programa de entrada, como se fosse algo ali mais acessível para quem está começando. Mas eu tô até pensando em começar a mostrar para vocês valorizarem mais a técnica eu magra, porque às vezes é interessante isso, né? Às vezes a gente tende a achar que o que a gente aprende de forma rápida e se torna fácil pra gente não tem tanto valor, né? E aí você comenta dessa pessoa que você utilizou a técnica eu magra com ela, junto com outros conhecimentos que você já tinha. Em 2 meses, ela eliminou quantos quilos? Foram 17, 2 meses e 17. meio. Muito legal. Então, conta um pouquinho dessa história, de outras histórias aí que você teve, né, nos seus processos de atendimento, na tua própria experiência, aplicando o que você aprendeu com a gente na UNEC. Ó, primeiro eu vi o efeito em mim, então eu perdi 5 quilos, né? Logo de começo, dentro desses 90 dias, sim, com a alimentação, minha alimentação sempre foi muito equilibrada, mas eu nunca entendi por que que eu me achava assim tão acima do peso. Então mudei a minha mentalidade e também perdi peso. Então quando eu vi que em mim estava fazendo resultado, eu falei assim, agora eu quero aplicar. Só que eu tô com medo. E aí, como é que eu vou fazer? Eu falei, não, vou com medo mesmo. E aí eu queria um começo. E vi, né, que eu tinha essa pessoa que era próxima, que sofria também por isso, autoestima muito baixa. Eu já tinha atendido ela uma época como terapeuta, né, lidando na questão com ansiedade. E aí eu ofereci para ela, eu falei, liguei para ela, ofereci.
E aí ela aceitou, né? Ela falou, eu quero sim, eu quero emagrecer, eu quero me ver uma pessoa melhor. E aí eu expliquei para ela como que funcionava e ela fez passo a passo direitinho. Orientei ela nas questões alimentares também, né? Não foi sem dieta nenhuma, ela não mudou a forma dela comer, ela só melhorou mais. Ajudou ela também a fazer atividade física, porque ela dizia assim que ela não tinha motivação. E com essas visualizações da técnica Eu Magra, ela começou a aplicar isso nela, né? E começou a se ver uma outra mulher. Ela já se enxergava como ela queria. E isso ajudou muito no processo dela. E aí ela perdeu 17 quilos. E isso ajudou tanto a mentalidade a mudar. Ela se vê como uma mulher mais bonita, que ela começou a se arrumar mais. Até o marido dela começou a valorizar ela melhor. E aí um dia ela, para minha surpresa, ela chegou para mim, já tinha aplicado a técnica, já tinha passado o tempo, né? Ela falou assim, Tati, agora eu vou fazer uma cirurgia, que ela, né, um processo que teve aqui na cidade da prefeitura e ela conseguiu fazer uma cirurgia na mama, né? E aí ela ficou, hoje a gente vê uma outra pessoa, mentalidade, o corpo, continua praticando as atividades físicas, continua se cuidando. Isso, Lari, já tem quase um ano e ela não voltou a engordar, Nossa, né? é muito legal isso. Muito feliz com esse resultado, entre outros também, né, que a gente vai aplicando aí, porque desse tempo para cá, já tem um ano eu, praticamente que Fazer um eu. ano, é. E graças a Deus tenho tido bastante resultados. E como você se sente hoje, assim, né? Com tudo isso que você vem aprendendo, aplicando em você, aplicando em outras pessoas, né? Se a gente for olhar para Tati, que estava lá insegura no começo, né? Nossa, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu não vou? Vou ter que lidar com alguns desafios. Como é que você hoje se sente em comparação a como você se sentia antes? Olha, hoje eu me sinto uma mulher muito empoderada, né, e confiante. Hoje eu olho para mim e falo, não, vai, que vai dar certo, né, que antes eu era muito insegura. Hoje não, hoje eu já tenho outra mente, outro propósito, né? Eu falo, não, minha missão aqui é causar transformação e hoje eu vi que tipo de transformação eu estou aqui para causar na vida das mulheres, né? Que é o meu público, que é o público feminino. E assim, ontem mesmo eu recebi uma mensagem muito bonita de uma das minhas clientes, né? Que ajudou a mudar a mentalidade dela. E ela tirou uma foto e me mostrou, olha onde eu estou. E ela estava numa academia e mostrou a foto da balança, né? Ela está comigo mais ou menos um mês, mostrou a foto da balança e já tinha perdido 2 quilos. Então, assim, quando eu vejo isso, eu me empodero cada vez mais, porque quanto mais empoderada eu fico, mais decidida eu fico e mais conhecimento eu venho obtendo e mais transformações vai se causando. Perfeito. E uma coisa que eu achei interessante que você comentou, né? Às vezes chega aqui pra gente alguns estudantes também, né? Pessoas que são estudantes de nutrição, de educação física. E assim, gente, eu lembro na minha época de educação física, tava conversando isso esses dias com uns colegas. Era assim, ó, eu pegava um ônibus lotado e assim, modéstia à parte, porque a gente tem que falar assim, o que é bom nosso, eu sempre fui a pessoa do atendimento. Por isso que eu me preocupo muito, eu fico, né, lá na UNEC, ó, vai lá, tem um desafio, a gente fica pensando em como ajustar isso, aí cria as trilhas, aí cria várias coisas novas, né, tô regravando os conteúdos, tudo para facilitar o processo dos alunos mesmo, né? Só que eu sempre fui essa pessoa porque eu sou uma pessoa, eu como consumidora, eu sou aquela consumidora chata, gente. Nossa, eu sou muito, ó, como consumidora, eu sou muito chata. Esses dias, só pra vocês terem noção, a gente foi pra um restaurante aqui comemorar o aniversário do meu marido. E assim, ó, eu já queria sair de lá porque o atendimento estava péssimo. E a gente só não saiu porque foi numa segunda-feira à noite, né? E aí não tinham outros restaurantes. E o que eu achei interessante é porque, assim, eu entendo, né? Eu tento até disfarçar minha cara, que também às vezes não consigo disfarçar. Mas eu entendo que às vezes a pessoa não tem essa noção mesmo. A pessoa que tá ali atendendo, né? Não tem essa noção. Que a gente sempre paga de 10 a 13% ali, só quando o atendimento realmente é muito ruim. A gente não paga pra pessoa se tocar. Tipo assim, cara, eu preciso melhorar. E aí aconteceu isso, né? Aí a pessoa olhou pra minha cara e fez assim, tá, mas
porque não é para pagar, então eu não posso cobrar, eu tenho que chamar o gerente. Aí foi lá, chamou, a gente explicou de forma educada e tal, a gente saiu. Então, eu tô contando isso por quê? Porque eu sou a pessoa chata do atendimento. De qualquer lugar que eu for, né, eu vou valorizar lugares que têm um bom atendimento. E dentro das nossas limitações, dentro do que a gente consegue fazer dentro da UNEC, a gente busca proporcionar essa questão do atendimento também, né? E aí, na época que eu trabalhava em academia, isso faz parte do meu perfil estético, né? Por isso que, assim, isso é algo que é fácil para mim, porque é algo que faz muito parte do meu perfil estético. Na época que eu trabalhava em academia, como eu falei, modéstia à parte, eu sempre era muito disputada nos horários. Por quê? Porque eu era aquela personal que não ficava parada na academia, desde quando eu fui estagiária. Então, assim, você não me via parada na academia. Se tivesse um aluno no salão de musculação, eu estaria do lado daquele aluno. Se tivesse nenhum aluno, eu ia estar atualizando ficha dos meus alunos. Já chegou a ter hora, assim, que né, eu trabalhei tipo 10 da manhã, que é um horário bem vazio na academia, que não tinha ninguém, que eu ficava limpando os colchonetes da academia. Que o povo até falava para eu parar, porque quem tinha que fazer isso era o pessoal da limpeza. Então eu sempre fui muito requisitada nas academias que eu trabalhava. Era muito comum eu chegar em um horário, por exemplo, eu estava trabalhando 10 da manhã, que é um horário pouco movimentado. Aí o coordenador me via trabalhando e ele me colocava no horário da noite, que era lotado por causa do meu atendimento. Então, todas as academias que eu trabalhei aconteceu exatamente isso. O coordenador viu trabalhando, me jogava para a noite. Só que por que eu estou contando essa história? Porque como estudante de educação física, né, vindo para esse ponto que a Tati hoje ela faz faculdade de nutrição e eu acho incrível, tá, gente? Eu acho realmente muito legal, porque quando ela se formar, ela vai poder associar as dietas, né, com tudo que ela tá fazendo. Como estudante, tem duas questões, né? Fui estudante de educação física e de nutrição, me formei nas duas. Tem duas questões. A questão 1, como estudante de educação física, é até mais fácil você arrumar estágio. É muito fácil, é um estágio batendo no outro, porque as academias, né, não vou entrar aqui nesse método, mas as academias adoram o estagiário da educação física. Como estudante de nutrição, os estágios não eram tão fáceis, pelo menos os estágios remunerados. E aí eu lembro, nossa, Tati, eu saí assim de casa, ó, altas vezes 5 da manhã, para receber uma bolsa estágio, para trabalhar o mês todo, mas eu fazia isso com muito amor, tá? Nunca reclamei, fazia isso com muito amor. Para trabalhar o mês todo. E quando era dia que eu pegava à noite, eu passava 1 hora no ônibus para chegar em casa. Meu pai tinha que me buscar na parada de ônibus, porque era perigoso voltar para casa andando, para receber R$ 340 de bolsa. Eram 10 anos atrás, né? Beleza, R$ 340 não é o que é R$ 340 hoje. Hoje, R$ 340 é um almoço que eu tenho na padaria aqui, né? Eu moro em Alphaville, então aqui realmente o custo de vida é mais alto. Se eu for almoçar na padaria com meu marido, vai dar pelo menos uns R$ 200 final de semana. Só que aí eu fico olhando assim, caramba, olha a oportunidade que os estudantes têm, né? Como você está tendo de durante a graduação, de forma ética, né? Porque às vezes quando a gente fala que as pessoas vão poder trabalhar com emagrecimento, mesmo que elas não tenham faculdade, se ela for trabalhar com emagrecimento comportamental, eu sei que fica de um lado os profissionais resistentes que não querem se dar a oportunidade de conhecer para entender o que é, achando que não pode, né? E do outro lado, às vezes, fica esses estudantes de educação física, de nutrição, de psicologia, que precisam até trabalhar. Aí, às vezes, vai ter que trabalhar nesse modelo de estágio que eu falei, né? O profissional da educação física talvez até consiga, sei lá, acho que uma bolsa estágio hoje deve estar uns R$ 500, 550, e olhe lá, dependendo da academia. Para quando se formar, também não é muito mais do que isso que a pessoa ganha. Ali, às vezes, R$ 1.800 na academia, mais ou menos essa faixa aí. E a pessoa podendo conhecer, né, aqui o emagrecimento comportamental. Inclusive, se você está assistindo aqui a gente, digita curso aqui, que entre 9 e 15 de setembro, você vai ter a oportunidade de estudar tudo isso que a Tati estudou de forma 100% gratuita no nosso curso Viver de Emagrecimento. Então, Tati, você sabe que minha compulsiva emocional fala muito. Mas contextualizando, né, conversa com esses estudantes aí, né, que tem essa oportunidade na mão deles de atuarem de forma ética, sem invadir o espaço do outro profissional, mas que dentro dessa atuação, né, independente da área, eles já podem sim atuar aí com emagrecimento. É verdade, Lari. E você falou na questão do valor do estágio.
Lembrando que na área de saúde a gente não pode fazer estágio remunerado, né? Que não é aceito como carga horária obrigatória da faculdade, ainda tem isso. E eu lembro, assim, que quando eu vendi a minha primeira análise, a minha primeira análise, eu vendi por R$ 250, análise de emagrecimento comportamental. E hoje eu estou cobrando R$ 500 na minha análise. Então, assim, não sei nem se eu podia falar de valores aqui, para incentivar aí vocês que estão estudando, que, assim, durante a faculdade a gente não tem isso. A gente, claro, a gente estuda, é muito bom a gente ter a nossa profissão também, né? Além de cursar, que é o NEC, que também é a profissão do século agora, né? O emagrecimento comportamental. E eu acredito muito, Lari, muito, muito, muito nisso. Tanto é que hoje eu me vejo assim como especialista no emagrecimento comportamental aqui na minha região, porque não tem, né? E eu fico assim encantada, né? Com tudo que eu vejo dentro da UNEC, porque a UNEC é uma universidade, é como se fosse uma faculdade mesmo, porque é muito conteúdo. A gente tem estudos e em cada módulo a gente pode aplicar o que a gente está aprendendo. Isso é que é incrível. Você não só estuda, você estuda e aplica. E tem o seu programa também, então você ganha dinheiro em cima disso também, né? Então o retorno financeiro vem, né? E assim, eu me encantei mais ainda porque eu me conheci, eu descobri quais são os meus perfis e hoje eu consigo equilibrar. Também tenho aí a estética, que fala muito. Eu Não, o meu compulsivo também ali, os dois juntos um com o outro. E hoje eu sei que eu posso equilibrar os meus perfis usando esses recursos, né? Hoje eu não me vejo mais como uma pessoa negativa, como se eu não pudesse fazer nada. Hoje eu me vejo como se eu pudesse ser quem eu quero, ser quem eu quiser, ir para onde eu quiser, trabalhar com o que eu quero, realizando o meu sonho, que é transformar a vida de muitas mulheres, né? Que me inspirou para isso. que legal, Tati. E entrando nesse assunto, né, dos perfis de emagrecimento, é um assunto que quando a pessoa começa a estudar, né, a pessoa já começa a ficar muito apaixonada, realmente. É um conteúdo, aí já é um conteúdo realmente gente, mais profundo, né? A pessoa leva um tempo, assim, um pouco maior para estudar ali, mas eu falo um pouco maior, 2, 3 meses, dependendo do ritmo da pessoa, às vezes até menos, né? E como é que foi para você, né, esse primeiro contato com os perfis de emagrecimento e o que é que mudou? Tanto nos teus atendimentos, como para você mesmo, como profissional, como pessoa, quando você passou a entender sobre os perfis de emagrecimento. Bom, uma coisa que é muito incrível é que hoje, quando eu vejo que eu tô com umas emoções assim, um pouco diferentes, eu já olho lá, já sei. É o perfil estético ou é o perfil compulsivo. Porque eu quis muito aprender sobre isso para me conhecer. Tanto é que hoje eu consigo ajudar os clientes que chegam até a mim, por quê? Porque eu consigo ver já, através, né, do atendimento até online, ela tem um perfil ali só de falar, já tem um pouquinho daquele perfil. Antes de fazer a análise, claro que o gráfico vai me dizer ali se eu estou certo ou não, mas eu já consigo guiar um atendimento de acordo com o perfil que eu vejo na pessoa, né? E é muito incrível isso. E isso mudou muito em mim também, mudou eu como pessoa, né? Hoje eu consigo tratar melhor as pessoas, né? Aprendendo um pouco sobre os meus perfis, sobre os meus recursos, né? Porque eu costumo dizer assim, Lari, que toda dor traz o recurso, né? Como a gente vê na né? Então, assim, o perfil estético, ele é formado em cima de uma dor, mas ele traz uma força por detrás disso. E foi isso que eu me convenci. Eu falei, não, eu estou sentindo isso, mas por trás disso tem um poder ali que eu preciso me apegar a isso e crescer em cima disso. Não usar a dor para me sentir uma pessoa ruim, mas usar a dor para que o recurso possa crescer, né? E me equilibrar ali em cada um desses perfis. E é legal essa questão, né? Porque assim, gente, até eu gosto, né? Pra mim, um dos princípios que eu sigo pra minha vida é a questão da sinceridade. Normalmente eu sou mais sincera do que deveria em alguns momentos. Mas isso pra mim é um princípio assim que rege a minha vida nessa sinceridade, nessa honestidade. Pra depois a pessoa, eu até brinco assim, ó, faz o viver de emagrecimento, que é gratuito, pra você ter a oportunidade de correr. Pra você ter a oportunidade de correr de mim, de falar assim, não, não quero saber de pessoas, não quero estudar com isso. Ou você também se apaixonar aqui, como a gente acaba se apaixonando, né? E a maior diferença, pelo menos que eu sinto na minha vida, em relação a saber e não saber o perfil, é que assim, antes de estudar tudo isso, de montar essa metodologia,
eu sentia aquela dor do meu perfil e eu achava que era louca, ou achava que eu era bipolar. E, gente, eu achava que eu era bipolar de verdade, tá? Porque na minha família tem pessoas com bipolaridade. Eu falava assim, não, peraí, eu não devo ser normal. Porque uma hora eu quero estar sozinha, uma hora eu quero estar cheia de gente. Uma hora eu sou a rata de academia que treina, 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 treina. Aí daqui a pouco eu tô tendo compulsão alimentar e comendo mais do que muitas pessoas obesas. Eu falei, gente, eu não devo ser normal. Não, não deve ser normal isso aqui. E aí, quando eu começo a estudar toda essa linha, né, que vem da psicologia corporal e haitiana, que vem de uma linha que seguiu ali um outro caminho que a psicanálise foi seguindo, e a gente foi trazendo isso junto com a neurociência, com a física quântica, eu fiz, entendi. É assim mesmo que eu funciono. Então, antes eu demorava muito tempo para entender o que era que estava acontecendo comigo e nem entendia, né? Às vezes a emoção acabava passando, a gente armazenava aquilo ali lá no nosso inconsciente, nem processava e nem entendia. E aí os padrões negativos na nossa vida iam se repetindo. Hoje, né? Eu sinto também. Né? Às vezes as pessoas olham para mim e acham que eu sou a pessoa ultra evoluída do mundo. Não, eu sinto, eu fico com raiva, eu fico triste. Tem hora que eu sinto vontade de comer alguma coisa quando eu não tô bem. Tem hora que eu não como, tem hora que eu como também. Tá, gente? Tem hora que eu como também. Qual é a diferença? O tempo que a gente fica ali, o entendimento que a gente tem, o quanto que é mais rápido que a gente supera. Então, por exemplo, às vezes acontece de ter uma situação e eu não consegui resolver aquela situação. E aí o único recurso que eu vou ter ali pra liberar aquela emoção vai ser comer um docinho. Mas antes eu comia, tipo, absurdamente. Eu comia até passar mal, né? No Viver de Emagrecimento, eu vou contar um pouquinho a minha história pra vocês. E eu já fui parar no hospital de tanto que eu comia e vomitava, gente. Era muito séria a bulimia que eu tinha, assim. Até hoje eu nunca atendi, não tô dizendo que não existe, mas eu nunca atendi ninguém que era pior que eu. Porque realmente era muito sério, assim. E aí, quando a gente vai conhecendo os nossos perfis, a gente, peraí, o que é que eu tô sentindo? Foi o que bem que a Tati falou. O que é que eu tô... tô me sentindo sozinha. Entendi. É minha compulsivo que quer atenção. Então, ao invés de comer, eu já vou entrar no meu recurso, que é o superpoder que cada perfil tem, para dar para o meu perfil o que é que eu estou precisando para de fato não descontar na comida, para de fato não descontar em outros comportamentos que vão fazer a pessoa engordar. E aí, esse é o conhecimento transformador, porque a gente leva isso para a vida, né, Tati? Com certeza, com certeza. Ó, você falou uma coisa interessante aí sobre o atendimento, né? De a gente fazer tudo com amor. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente faz bem feito e com muita dedicação. É interessante que quando eu estava procurando, né, o meu método, eu falava, eu preciso de um método. Eu comecei a procurar no Instagram outros, né, outras coisas, e foi quando a UNEC me apareceu. Mas antes disso, eu tinha falado com uma pessoa e assim, eu fui muito maltratada assim na resposta, e eu fiquei, poxa, eu quero conhecer o curso, mas como que ela me responde dessa forma? Aí foi logo quando eu conversei com a Raira. E assim, eu vi a diferença, porque eu fiz as perguntas e imediatamente ela me respondia e me explicava e falava, não, é uma referência de emagrecimento comportamental e tal. Ela me explicou todas as dúvidas que eu tinha. E até quando eu falava, tá certo, eu vou pensar assim, aí ela, né, não deixou o meu atendimento. Então, assim, isso me chamou muita atenção, porque eu vi que só a atenção que vocês estavam dando para mim, aí eu falei, não, com certeza deve ter muitos outros dúvidas aí, ela nem sabe se eu realmente vou comprar, mas ela tá me dando atenção. Então, isso para mim foi muito bom. E isso aí, Lari, já foi o meu perfil falando e eu não conhecia. E hoje eu já identifico isso, hoje eu já sei quando os meus perfis eles estão falando, né, quando eles querem atenção. Por quê? Porque foi dentro da UNEC que eu aprendi tudo isso, né? Então a UNEC é minha universidade favorita. Que legal, Tati. E até no próprio processo de venda, conhecer sobre os perfis facilita muito, né? Ali, quando você senta para conversar com a pessoa, para explicar sobre o seu programa, fica muito mais fácil, porque você já entende ali realmente nas entrelinhas o que é que a pessoa tá precisando, né? Verdade, verdade. E assim, eu agora estou num novo processo aí dentro da UNEC, como você mesmo sabe, e eu estou amando tudo que eu estou aprendendo. E é o que eu deixo aqui, ó. Gente, não, vocês não vão se arrepender. Entre aí no P de emagrecimento, que só esse gratuito que a Lari está oferecendo, vocês já podem ganhar dinheiro. E aí ir para um novo passo, um novo processo dentro da UNEC, que vocês não vão se arrepender. Era
isso que eu te pedi, tá? Quer dizer, dá um recadinho aí pro pessoal que tem dúvida, né? Que tem dúvida em relação ao NEC, né? Você que estava naquela situação, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Olha que interessante, tem um podcast, não tá nem no roteiro, né? Apesar a estética, seguir roteiro é difícil, né? Não segue. Então, é, Não segue, né? Então tudo bem. Tem um podcast que eu assisto que eu acho bem interessante, que quando eles finalizam a entrevista, eu tô co-criando para ir para lá. Quando eles finalizam a entrevista, eles falam assim: manda um recado para aquela criança, porque eles estão falando de outro assunto, né? Mas eles falam assim. Aí eu vou fazer a minha pergunta. Manda um recado para aquela criança que um dia você já foi. E aí a pessoa conversa com a criança. E a gente sabe o quanto que isso é terapêutico, né? Só que eu não vou pedir pra Tati falar com a criança dela. Tati, que recado hoje, você sabendo tudo que você sabe, hoje você sabendo, assim, tendo visto, né, tanto a parte técnica como o próprio funcionamento da UNEC, o atendimento, tudo isso que você falou, né, o conhecimento, o que a gente realmente entrega ali para os nossos alunos. Se você pudesse voltar no tempo e mandar um recado para aquela Tati que estava muito insegura, que estava lá conversando com a Raira, se sabia se não se inscrevia, se não se inscrevia, que recado você daria para essa Tati? ó, antes de dar o recado, eu só vou falar uma coisinha que eu tô criando. E eu vou falar para o sucesso. Eu ainda vou fazer uma palestra de emagrecimento comportamental junto com você. Desde que eu aprendi o que é cocriação. Não, Mas e vamos ó, lá. só para você já tá no caminho certo, porque já vai rolar um negócio desse ano que vem, mas não posso falar muito agora. Agora, vamos lá. Ó, o recado que eu dou para aquela Tati lá insegura e que eu vou passar para todo mundo que está ouvindo aqui é que assim, ó, a UNEC é uma mãe que pega na sua mão, sabe aquela segurança que você tem desde o início do processo de vendas, de você daquele processo de compra até quando você decide fazer o curso, é realmente a segurança que eu senti, né? Que assim, quando a gente está inseguro, a gente se sente que nem uma criança perdida, né? Querendo alguém que pegue na sua mão e fale, venha, e aí você confia. Então foi isso que eu senti essa segurança. Eu falei, não, eu tô com medo, mas eu vou tomar a decisão e vou. E não me arrependi. Então eu diria assim, ó, não tenha medo, vá, porque você vai chegar em um lugar que você nem imagina que você vai chegar. E eu realmente hoje, não tem nenhum ano completo ainda, eu já estou num lugar inimaginável. Eu nem imaginei que eu estaria hoje na situação que eu estou como terapeuta especialista em emagrecimento comportamental e eu me orgulho muito em falar isso, né? Quando eu falo, não, eu sou analista corporal, né? Sou aluna da UNEC, tem um método que foi a UNEC que me ajudou a criar o meu programa. Então, assim, eu só tenho muito que cocriar. Então, era isso, esse recado. Olha, vai, segura na mão que você vai chegar onde você quer e vai ter muito mais do que você imagina. Gratidão, Tati. Eu tenho certeza que a tua história vai inspirar muitas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo agora ou que vão estar assistindo depois, né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que quanto mais, para mim, gente, são essas histórias que a gente vai colecionando, né? Essas vidas que a gente vai vendo. Assim, nossa, eu realmente fico arrepiada, porque eu adoro fazer esse conteúdo aqui dos Histórias que Inspiram, porque eu realmente gosto de ouvir, sabe? Assim, sabe? Nossa, vontade de sentar assim, vem aqui, vamos tomar um café, adoro bater papo. A Compulsivo ama. Pra realmente, assim, ouvir, entender, ver o que é que aconteceu, né? Por exemplo, essa história da cliente da Tati, que eliminou 17 quilos em 2 meses e meio, eu não sabia, gente. Então aqui eu fico sabendo muita coisa que eu acho muito legal pra gente até pensar tanto em como levar isso realmente para cada vez mais pessoas. E vocês também, né, vão passando por isso, vão atendendo e vão também colecionando cada história linda, cada transformação de vida que, consequentemente, vai gerando ali mais faturamento, mais dinheiro. Então, inclusive, se por algum acaso você que está assistindo aqui o nosso conteúdo, você está procurando alguém para te ajudar a emagrecer, porque sempre chega pessoas aqui no Instagram, né? Por mais que a gente seja especialista em formar
esses profissionais para trabalharem com emagrecimento comportamental, sempre chegam pessoas aqui acima do peso que querem passar pelo processo de emagrecimento. Então, Tati, aproveita esse momento também, né? Esse vídeo também vai estar no nosso canal do YouTube. Fala quais são as tuas redes sociais para o pessoal já te seguir no YouTube. Eu vou deixar os links das redes da Tati aqui embaixo do vídeo, gente. E fala um pouquinho como é que é o teu trabalho, qual o público que você atende, né? Como é que funciona. E aí, já vou me intrometer aqui. Você querendo, você chama a Tati, você agenda uma sessão que é incrível, que é a sessão estratégica ali, tá? Eu já estou falando que ela vai dar gratuitamente para os 3 primeiros aí que chamarem ela para fazer a sessão estratégica. E caso você queira passar pelo processo de emagrecimento, que eu tenho certeza que vocês estarão em excelentes mãos. Então, fala aí um pouquinho também, Tati, do teu programa de emagrecimento. Ok, ó. Meu público é um público feminino, eu atendo as mulheres, né, 30 a mais, acima de 30 anos, que querem emagrecer, querem viver a plenitude, né, não só do emagrecimento, mas também ser plena na vida, né? Quer se dar bem, tanto emocionalmente, né? Como também, porque assim, a gente lidando bem com as nossas emoções, a gente consegue emagrecer de forma saudável e não engordar mais. Isso é uma garantia que a gente vê dentro também dos programas que a UNEC ajuda a gente a criar, porque a gente trabalha a mentalidade, né? Então, se você quer emagrecer sem fazer dietas restritivas, ajudar a ter controle na compulsão, ficar menos ansiosa, então pode vir, né? Que eu vou sim atender. Tenho o maior prazer de receber vocês. As minhas redes sociais vai estar aqui no link que a Lari vai disponibilizar. E serão todas muito bem-vindas. Perfeito. E fala o teu arroba também para o pessoal já ir te seguindo aqui. Eu vou colocar aqui embaixo também, mas é legal você falar para eles. Meu Instagram, terapeuta Tati Ribeiro. Perfeito, gente. Então, ó, já segue a Tati aí para você acompanhar esse trabalho maravilhoso que ela tá fazendo. Tati, gratidão mais uma vez aqui pela tua presença. Beijo grande para você e beijo grande para todo mundo. E quem tá aqui assistindo ao vivo hoje à noite, às 20 horas, também tem aula de aquecimento, tá bom? Beijo!